Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um evento do Revisando, né? Hoje com a nossa amiga Daiane Soares, a parte do ECA, uma matéria que não só para PM, mas também, né, outros concursos, volta e meia há uma cobrança, então acredito que alguns colegas aqui que vão assistir essa aula, o foco não é só a Polícia Militar do Paraná, tá? Mas a gente vai tentar sempre focar, dar orientação de maneira, né, mais específica, pensando nesse concurso que vai ser realizado aí domingão, se tudo der certo. Eu acredito que sim, né? Já estava vendo algumas notícias que Curitiba estaria voltando para a bandeira laranja, né? E aí, né, para ter a prova, eu acho que perde um pouco a força de tentar suspender, cancelar ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, eu acho que, migão, te concentra, tá? Falta pouco e a prova vai ocorrer sim, beleza? Pessoal, lembrando que nós passamos desde a semana passada fazendo algumas revisões, tá? Tivemos de raciocínio matemático, tivemos a parte de redação, tivemos a parte de português com a professora Helena, né? Vamos lá, história, geografia, ECA, e amanhã não tem, tá? Amanhã não tem revisando. Amanhã é um dia especial para a informática, Polícia Civil, né? Vamos retomar ali com a Polícia Civil, mas revisando volta na quinta-feira, só que aí vai ser às 23 horas. Corujão, né? E com quem? Comigo, professor Márcio, né? A parte de informática. Então, quem quiser participar, né? Já vai organizando aí, separando, comprando o seu energético, porque 23 horas, né? Começa, a hora que termina, sabe-se Deus quando, tá? Prometo entregar vocês direitinho, prontinho para a prova de domingo, tá? Mas começa quinta-feira, às 23 horas, revisão de informática, beleza? Pessoal, tudo tranquilo? Receberam o material? Se alguém não recebeu o material, manda o WhatsApp para mim que eu já disparo agora mesmo, tá? Dispara agora mesmo. Mas o importante é vocês acompanharem, né, as dicas, as orientações da nossa grande colega Daiane Soares, que já está aqui com a gente. Beleza? Vou passar o comando para ela. Né? É contigo, tá? Beleza. Pessoal aí. Vamos lá. Abração. Tchau, tchau. Salve, minha gente! Vamos começar a brincadeira? Só reiterando o que o professor Márcio falou, domingo passado teve o concurso da aeronáutica, e pelo decreto, apesar de nós estarmos com bandeira vermelha, ocorreu o concurso. Esse aí tava dentro dos tênis que eu acabei de guardar, teu. Tudo bem? Hã? Oi, cachorro? Sérgio, acho que o seu fone estava aberto. Acho que fechou agora. Professora Daiane, acho que o seu acabou desligando o seu microfone. Peraí, dá uma olhadinha lá. Isso. Daiane, eu fui ativa o microfone, embaixo. Melhorou? Agora sim. Agora sim. Uhum. Beleza? Estão me ouvindo? Sim. Então, vamos começar, gente, a brincadeira? Então, só reiterando o que o professor Márcio falou, vai ocorrer a prova da Polícia Militar esse domingo, sim. Mudou o decreto, mesmo com o decreto com a bandeira vermelha, a gente teve o concurso aí para sargento da Aeronáutica no último final de semana, então eu acho que não vai haver nenhum tipo de suspensão, agora é a hora, tá? O Márcio falou do ECA, gente, o ECA, por força de um decreto aqui do Paraná, qualquer concurso público no estado do Paraná, o ECA é matéria obrigatória, tá? Então, por exemplo, Polícia Civil, Polícia Militar, ECA é matéria obrigatória, tá? Como nós estamos tratando de uma aula de revisão, eu vou tratar aqui dos assuntos que eu estou apostando para a prova, certo? E, obviamente, no decorrer do nosso encontro, vocês vão aí instituindo um tipo de dúvida que a gente vai respondendo na medida do possível, certo? Gente, lembrando o Estatuto da Criança e Adolescente, na prova da Polícia Militar, elaborada pela Federal, serão 4 questões, tá? Eu digo que são 4 questões,
Mas é uma matéria que a gente não pode desconsiderar. Haja vista que esse edital está previsto que não pode zerar nenhuma matéria. E eu sempre digo o seguinte, quem estuda a ECA, gente, ele sai na frente, porque o Estatuto da Criança e Adolescente é o tipo de matéria que o povo não estuda, né? Além de não estudar, as pessoas dizem que sabem do que se trata a matéria ECA. Então, eu acho que quem está preparado para o Estatuto da Criança e Adolescente para a prova, geralmente sai na frente e geralmente gabarita, tá? Então, tá aí 4 pontinhos para vocês na prova da Polícia Militar. Minhas apostas, gente, 4 itens, as 4 questões, tá? Aposto no tema viagem, aposto no tema medida socioeducativa, aposto no tema adoção, combinado com o artigo 19 e seus respectivos artigos, e também conselho tutelar, tá? Quem já assistiu a minha aula física, né, presencial, eu disse que eu tenho essas apostas e vou reiterar esse tipo de tema que eu estou apostando na prova de vocês, tá? Lembrando, gente, a metodologia da banca é o seguinte: cansar o candidato. Para quem já está acompanhando aí as nossas revisões, observaram que as questões são muito cansativas, né? Enumere a coluna da esquerda com a direita, preenche os parênteses, a sequência das alternativas. Então, na matéria Estatuto da Criança e Adolescente, eu acredito que não vai ser diferente, vai ser nesta pegada, tá? O material que eu mandei para vocês é o ECA, todos os itens pedidos no nosso edital, tá? Então, até para quem quiser acompanhar, vamos pela ordem, né? A partir do artigo 19, nós temos lá o abrigo familiar, desculpa, nem é abrigo, pelo amor de Deus. O artigo 19, porque as pessoas confundem abrigo com acolhimento familiar ou institucional, tá? Por que eu estou tratando desse artigo? Porque vai refletir lá no meu tema adoção. A regra, gente, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, é que a criança e o adolescente permaneçam na sua família. Essa é a regra, tá? E família, inclusive, se vocês olharem lá no artigo 25, nós temos um conceito bastante amplo sobre família, tá? Instituindo, inclusive, que a família pode ser de sangue, pode ser aquela próxima ou aquela por afinidade. Então, o legislador, ele deu um conceito bastante amplo sobre família. Exceção disso, exceção de ter essa criança dentro da sua família, seja biológica, extensa ou ampliada, é retirar essa criança ou adolescente. Não sei se vocês observaram aí com a pandemia, minha gente, o que está acontecendo com crianças. A galera está ficando em casa, a galera está sem paciência com criança, adolescente, não sei o que está acontecendo. A gente está tendo muita notícia de tragédia com criança dentro de casa, concordam? E aí, gente... E aí, não sei o que aconteceu aqui. Ah, tá. Meu Deus do céu. Gente, desculpa. Não sei o que está acontecendo, Márcio. É que tem alguém com o microfone ligado, professor. Não sou eu, né? Ah, bom. Não sou eu, né, gente? Tá bom. Eu ia avisar isso. Acho que é a Andressa. Tá voltando, gente. Tem alguém aí com... Deixa eu ver quem está com o microfone aberto. Pronto, já. Tá tudo... Será que é a Andressa? Eu acho que é a Andressa. Eu acho que é a Andressa. Essa que ela está conectando Parece ainda. que é a Andressa. Ela está conectando o áudio. Eu vou esperar um pouquinho. Bom, vamos continuar. Bom, gente, então o artigo 19... Voltamos ao normal. Então, vamos retomar aqui, tá? Gente, a regra é que a criança e adolescente permaneça na sua família, exceção retirar, e a partir do artigo 19, nós temos alguns prazos, e eu me preocupo com prazo lá na prova da federal, tá? O acolhimento familiar institucional é o lugar em que essa criança e adolescente vai ficar durante essa retirada da criança e adolescente, tá? E aí, gente, qual o intuito do acolhimento familiar ou institucional? Manter os vínculos familiares. Aí você vai falar assim, professora, como assim? Se a criança e adolescente não está em casa, ele está numa instituição, como que esse acolhimento vai manter os vínculos familiares? Gente, o legislador não adentrou nesse mérito, mas é do tipo assim, ó, a criança e adolescente está lá porque ele foi retirado de casa porque ele apanhava, ele tinha um tratamento cruel degradante, mas uma das possibilidades é que pai e mãe
Por exemplo, visitem essa criança, esse adolescente nesse acolhimento familiar institucional. Aí você vai falar, professora, é insano pensar isso. Se a criança foi retirada de casa porque ela apanhava, por que o pai e a mãe têm direito de visitá-lo? Porque certamente, se esse pai e essa mãe não estiverem presos, eles já foram encaminhados para um tratamento psicológico, psiquiátrico, inclusive. Vamos imaginar que era dependente de entorpecentes. E aí, o legislador, ele entende que vamos aproximar novamente essa família. Prazos desse acolhimento sempre tem a característica do transitório, tá, gente? E o transitório trazido pelo legislador é 3 meses, sendo no máximo até 18 meses. Então, gente, esse é um prazo que me preocupa. O prazo de permanência de uma criança, adolescente, dentro de um acolhimento institucional ou familiar. 3 meses, sendo no máximo até 18 meses, anotem isso, tá? E aí, gente, em contrapartida, nós vamos lá para as formas de família substituta, que são 3: guarda, tutela e adoção. Adoção, minha gente, é o tema que eu aposto na nossa prova, tá? Por quê? Porque a adoção, gente, diferentemente das outras modalidades de família substituta, ela tem a característica de ser permanente, né? Não tem essa questão de, eu vou devolver a criança, vou devolver o adolescente. A própria adoção diz o seguinte: o legislador instituiu um prazo de estágio de convivência com essa criança e adolescente, tá? Brasileiro, o estágio de convivência é 90 dias, podendo ser prorrogável por igual período. Estrangeiro, 30 mais 15, prorrogável por igual período. Ou seja, o estrangeiro deve permanecer em solo nacional, em solo brasileiro, por o período instituído pela legislação, tá? Qual o critério para adotar, né, gente? O que precisa adotar? O que você precisa ser para adotar? Então, e somente a idade, tá? Idade igual ou superior a 18 anos. Você pode adotar uma criança ou adolescente até 18 anos. E, por fim, a diferença de idade entre adotando e adotante e adotando de 16 anos, tá? Nas últimas aulas que eu ministrei, me perguntaram muito sobre adoção póstuma. Não sei se vocês verificaram isso na legislação. Ou adoção pós-mortem. Essa possibilidade existe, onde o legislador vai levar em conta a vontade da pessoa em vida. E o exemplo que eu estou trazendo aqui, bastante contemporâneo, é a morte do Agnaldo Timóteo. Ele foi vítima aí de Covid. Ele convivia com uma menina, ele tinha uma guarda de uma menina de 14 anos de idade, e ele havia feito um testamento, deixando 50% para ela e 50% para os outros parentes dele, leia-se irmãos e sobrinhos. Ainda bem, dado a tecnologia, nós estamos aqui inclusive, Agnaldo Timóteo, antes de ser encaminhado para o hospital, ele fez uma videochamada com o advogado dele e falou o seguinte: vamos formalizar a adoção da minha filha, eu quero adotar a minha filha, e isso tem que ser muito rápido. Ele foi para o hospital, aconteceu o evento morte, e aí, a partir do momento que ele morreu, os irmãos foram lá e retiraram a menina do apartamento dele, né? E aí, com essa medida, o advogado já tinha interposto o pedido ali, a demanda de adoção, e o que vale, gente, lembrando, é a vontade da pessoa em vida. Então, o que o juiz vai levar em consideração? Que ele tinha a guarda há 14 anos da criança, não sei por que, hoje adolescente, óbvio, né? Não sei por que na época não transformou isso em adoção, mas ele fez aquela videochamada dizendo que a vontade dele era adotar aquela menina. E isso vai ser válido. Essa é a adoção pós-mortem, tá, gente? Então, totalmente válida dentro da nossa legislação. Lembrando as proibições dentro da adoção. 2. Proibido adotar parentes e proibido adoção por procuração. Gente, parente não pode adotar. O parente, no máximo, professora, mas o meu sobrinho é órfão de pai, eu quero adotá-lo. Não, você pode ter a guarda do teu sobrinho, você não pode adotar, tá? Então, gente, parente não pode adotar. Mais uma informação não menos importante, gente, eu tenho visto muitas questões sobre adoção conjunta quando o casal se separa, tá? O legislador, de forma excepcional, ele diz o seguinte: porque lembrem, né? Para adotar não precisa ser casado, eu posso adotar sozinho. Ou eu posso ser casado.
E, obviamente, o casal vai adotar essa criança e, na constância do relacionamento, essa criança vem para a casa desse casal. Vamos imaginar, gente, que esse casal resolve se separar. O legislador diz o seguinte: se o casal se separou e essa criança já estava dentro do período de convivência, essa criança será adotada por ambos. Tá? Mas lembrando, e essa separação só pode ocorrer dentro do prazo do estágio de convivência dessa criança e adolescente. Entenderam, gente? Daí você vai falar, professora, mas não tem nexo, né? O casal se separou, aí ele vai ter que adotar a criança conjuntamente, ou adolescente, né? Gente, o legislador pensou o seguinte: uma coisa menos traumática para essa criança e adolescente. Imagine, essa criança veio para um lar, esse lar tinha o casal que adotou, e agora o legislador, ele diz que deve permanecer a adoção desse casal. A única coisa que deve acontecer, obviamente, é a regulamentação da guarda, mas a adoção será conjunta. Tudo bem, gente, sobre a adoção? Alguma dúvida sobre a adoção, seus loucos? Oi, professora Isabela Zanutin. Oi. Você deu ênfase ali na proibição de adoção, parente não pode adotar, nesse caso, irmãos, e qual que é a outra mesmo que você deu ênfase? Adoção por procuração. Tá, obrigada. De nada. Adoção por procuração, gente, o legislador colocou assim, ó, é vedada a adoção por procuração, tá? Claro que a adoção é um processo judicial e eu tenho que, obviamente, ter um advogado para esse processo. Quando o legislador colocou lá, é vedada a adoção por procuração, ele quis dizer que a adoção é um ato personalíssimo, onde você, que pretende adotar, deve acompanhar o processo de forma pessoal. Tanto é que quando você é chamado para verificar a questão da criança adolescente dentro dos seus critérios, tem que ser você. Você não pode, sabe, Isabela, falar assim, olha, eu tenho advogado, vou mandar o advogado lá para ver se a criança combina comigo, entendeu? Porque nós estamos tratando, claro, de uma pessoa, não estamos tratando do objeto de um pet. Então, as proibições são adoção por procuração e adoção entre parentes. Tá? Ainda na adoção, gente, nós temos uma novidade, isso é um tanto quanto recente na legislação, que o adotado, ele tem o direito de saber a sua origem biológica, tá? Isso via processo a partir da sua maioridade, ou seja, a partir dos 18 anos, tá? E aí, ele tem o direito de saber via processo. Antes pode, sim, de forma excepcionalíssima, o legislador disse que se essa criança ou adolescente tiver um problema de saúde, precisar, por exemplo, de um transplante de órgãos, e a gente sabe, né, que a probabilidade de encontrar compatibilidade é entre parentes biológicos, óbvio, existe essa possibilidade, também via judicial. Tudo bem? Vou para o próximo tema, tá? Professora, Oi. Jonathan aqui, só fazer uma pergunta para você. A pessoa com passagem pela polícia consegue adotar normal? Ou tem algum... Ó, na verdade, legalmente falando, o que precisa? Idade, entendeu, Jonathan? Só idade. A tua idade, a idade do adolescente ou da criança, a diferença de idade entre 16. Os outros critérios serão analisados numa equipe multidisciplinar, tá? Isso vai ser analisado por uma equipe multidisciplinar, né? A questão da residência, a questão da profissão, né? Eu entendo que não é um impeditivo, mas lembrando, você vai passar por várias, né? Inclusive entrevistas com assistente social, com psicólogo, com psiquiatra, dentre outros. Tudo bem? Vamos para o meu próximo tema. Mais alguma dúvida sobre adoção? Então, gente, o meu próximo tema que eu falei para vocês é o tema viagem, tá? Estamos na sequência aqui da nossa legislação, tá? A viagem eu aposto porque estou apostando porque há pouco tempo nós tivemos uma mudança na legislação, tá? Então, eu sempre brinco assim, ó, regra de viagem para criança e adolescente em território nacional, é proibido viajar sozinho. Eu sempre falo assim, a regra é proibido viajar sozinho em território nacional, certo? Exceção, vou além, né? Porque a prova geralmente vai pedir exceção e não regra. Quais são as exceções, gente? Quem pode transitar no nosso território nacional? Adolescentes com idade igual ou superior a 16 anos. Podem viajar tranquilamente em todo o território nacional. Segunda possibilidade, quando a viagem tratar-se de comarca contígua,
Aqui no Paraná, nós não usamos o termo comarca contígua, nós utilizamos o termo região metropolitana. Então, uma criança que mora em São José, pega o ônibus e vem estudar Curitiba, tudo bem, é permitido perante nossa legislação. Terceira possibilidade, quando a criança, o meu adolescente, estiver acompanhado de pai ou parente maior de idade, comprovado documentalmente, tá? Então, chegou lá na plataforma de ônibus, comprovou lá seu irmão, seu primo, seu tio, seu sobrinho, via documento, beleza, tá? Ou o legislador diz, pessoa maior de idade autorizada por pai e mãe responsável. Gente, vocês estão escutando um ronco? É da minha cachorra que tá aqui, tá? Ai, ai, você vai ter que sair daqui, você está roncando. Gente, então, ó, regra de trânsito de criança e adolescente no Brasil, não pode viajar sozinha, tá? E eu vou além. Aonde que o legislador... Tá, deve estar perguntando, professora, mas se um adolescente pode viajar sozinho a partir de 16 anos, é incoerente essa informação. Não, porque lá no artigo 82 diz o seguinte, a questão da hospedagem. É proibido hospedar criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou congênere. Então, o que o legislador pensou, gente? Que esse adolescente, com idade igual ou superior a 16 anos, vai sair do seu destino dele, Curitiba, está indo para São Paulo para ficar na casa do pai, da avó, do tio, de um amigo, que os pais sabem, entenderam? Então, por isso que eu falo assim, ó, a questão da viagem no Brasil é tranquila, por quê? Porque o limite dessa viagem é a hospedagem. A regra, a lei, e lembro que vale é o que está na lei, não o que acontece na vida real, é que criança e adolescente não pode ser hospedado em qualquer lugar sem estar acompanhado de pai e mãe responsável, tá? E a terceira possibilidade de viagem é uma autorização judicial para que essa criança ou adolescente viajem sozinho. Essa autorização judicial é válida até 2 anos. Tudo bem, gente? Esta é a viagem em território nacional. Concorda que dá para confundir? Concorda que dá para fazer N questionamentos? E a federal, gente, é assim, ó. A federal, ela não vai contar a história da carochinha. Eu não acredito em situação hipotética, em historinha, não. Lá, tá? Mas eu aposto em elaboração de questão muito bem feita. Questões muito bem elaboradas. Essa de viagem, por exemplo, gente, dá para perguntar qualquer coisa. Lembrando, essa é a regra de viagem nacional. Viagem ao exterior. Gente, se é proibido criança e adolescente viajar sozinho, regra no Brasil, recíproca verdadeira para o exterior, concordam? Quais são as exceções? Uma criança e adolescente pode viajar para fora do Brasil se estiver acompanhada dos pais. E quando falo dos pais, é de ambos. Professora, não dá para ir os dois. Minha filha quer ir num lugar, eu vou acompanhá-la, meu marido não pode. Pode acontecer isso? Sim, desde que o marido autorize via firma reconhecida. É o que está escrito na legislação ainda, esse documento existe, chamado firma reconhecida. Professora, minha filha vai fazer um intercâmbio, menor de idade, tudo organizada pela instituição de ensino. Ela pode viajar sozinha? Sim, mas nesse caso, autorização judicial. Tudo bem? Então, gente, o tema viagem é mais um tema que, para mim, é uma aposta, é tranquilo, eu acho que seja tranquilo, mas eu acho que pode vir na prova em razão da mudança de idade ali. Tudo bem? Alguma dúvida? Professora, essa autorização judicial de 2 anos também vale para esse negócio da viagem exterior, né? Não, não. Não? Essa de 2 anos é só território nacional, tá? Para o exterior, cada caso será analisado pelo juiz, tá? Então, se é um intercâmbio para estudo, o juiz vai verificar, junto com a instituição de ensino, por quanto tempo vai perdurar esse intercâmbio. Entenderam? Bem lembrada essa pergunta mesmo. Então, essa autorização judicial válida até 2 anos é só para território nacional. Oi. Dentro da comarca, então, não tem lei que proíba a criança a andar? Pode ser uma criança de 5 anos, não existe proibição. Não. Aliás, gente, sobre andar, a gente vai lá para o artigo 16, sobre o direito das liberdades. Lembra do direito de ir e vir? Assim, não só andar, mas como pegar ônibus, e que nem Pode. a professora deu exemplo de uma cidade na outra. Pode, qualquer idade não é proibido. Qualquer o pai idade não é vai proibido. ser autuado. Não, eu sei que sou estranho para nossos ouvidos, né? Deve
imagina, né? Uma criança de 5 anos, eu não sei se tem condições de pegar um ônibus lá, Fazenda Rio Grande, e ir lá para, por exemplo, para Tijucas. Não sei se Não, tem essa condição não, condição. mas digo, a lei não proíbe. Não, não proíbe. Aliás, ela autoriza. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigado. Vão mandar o filho de 5 anos viajar, né, seus loucos? Professora, Oi? retomando ali a parte dos 16 anos que não ficou claro para mim. Tá. Então, a criança ou adolescente ele é proibido de viajar para qualquer lugar do Brasil, Regra. a não ser dentro da comarca, tipo Pinhais, Curitiba e região metropolitana, certo? Isso. E o de 16 anos, ele é proibido viajar para fora do Não, estado? ele ou não é proibido. Ele pode transitar em solo nacional sozinho, a partir dos Sozinho, 16 sem autorização anos. alguma. Sem autorização alguma. Essa informação está lá no artigo 83. É que do jeito que está colocado no artigo 83, é confuso. Se vocês pegarem minha apostila lá, tem assim, ó. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou responsável sem expressa autorização judicial. Então, o artigo 83, ele traz a regra. Aí ele vem para a exceção. A autorização não será exigida quando? Letra A. Tratar-se de comarca contígua. Já entendemos, né? Tratar-se de comarca contígua da criança ou adolescente menor de 16 anos. Entendeu? Ou seja, um adolescente a partir de 16 anos pode viajar tranquilamente no território nacional sozinho. Abaixo disso, autorização judicial. Abaixo disso, se tiver menos de 16 anos, ou ele vai estar acompanhado de pai, mãe ou parente, né? Ou ele tem uma autorização judicial. Tá certo. Compreendi. Tá bom, gente? Obrigado, professora. Podem perguntar, fiquem à vontade, viu? Porque, ó, aquela pergunta que foi feita sobre autorização judicial válida em território nacional se valia para o estrangeiro, dá para confundir totalmente cabível o questionamento, tá bom? Professora, a autorização judicial e firma reconhecida, as duas equivalem? É igual ou é diferente? Não. Firma reconhecida, gente, eu sempre digo assim, ó, o que vale para a prova é o que está na lei, tá? Nos dias de hoje, gente, eu não consigo imaginar que uma fronteira, né, uma polícia federal, uma polícia rodoviária federal, imagine você é o pai de uma criança e está indo aí fronteira, né, fora do Brasil, e aí você está com um documento com a firma reconhecida, né? A mãe da criança autorizando você a sair do país, tá? E tá lá, gente, firma reconhecida é ridículo nos dias de hoje, né? Por quê? Dada a tecnologia, né? Você pode pegar qualquer documento, você vai lá, timbre esse documento e coloca lá uma setinha com uma assinatura qualquer, dizendo que é a assinatura da mãe da criança, concordam? Mas o problema, gente, é que isso está na lei. Nos dias de hoje, gente, geralmente, principalmente para Estados Unidos, Europa, etc., exige, inclusive, essa autorização judicial no passaporte da criança. Mas, lembrando, não tem outra legislação no edital de vocês, a gente não precisa se preocupar. Então, o que vale é firma reconhecida. Então, você está saindo do país com o seu filho, a mãe da criança não vai junto, basta, pela lei, apresentar um documento com firma reconhecida. O que é firma reconhecida? É um documento expedido pelo cartório, onde ele dá a autenticidade da assinatura da pessoa. Simples assim, tá? A autorização judicial é ir lá, bater lá na porta do judiciário e falar assim, ó, excelentíssimo, é o seguinte, meu filho vai viajar, somos pais separados, meu filho já tem 12 anos, por exemplo, eu moro em Curitiba, o pai da criança mora em Londrina, e o pai da criança tem direito de vê-lo, adolescente, melhor falando, tem direito de ver a cada 15 dias, e eu quero deixar que esse meu adolescente vai visitar o pai dele a cada 15 dias, e ele pode viajar sozinho. Entendeu a diferença? Entendi, ficou legal. Então, podemos finalizar o tema viagem, minha gente? Então, vou para o próximo tema que eu vou apostar, que são as medidas socioeducativas, tá? Gente, é um tema que eu aposto, é um tema bastante óbvio, né, para quem é área de segurança pública, tá? A legislação começa ali a partir do artigo 103, que fala de ato infracional. O que é um ato infracional? É tudo aquilo tipificado lá no nosso Código Penal como crime ou contravenção penal, tá? Só que
apesar do meu adolescente matar, estuprar, roubar, assalto à mão armada, latrocínio, o que for, ele não pode ser penalizado por isso, porque o Código Penal diz que menor de 18 anos são inimputáveis perante a lei. Vem o Estatuto da Criança e Adolescente e diz o seguinte: esse adolescente poderá ser passível de medida socioeducativa. Medida socioeducativa quando o meu adolescente cometeu um ato infracional. Criança pode cometer um ato infracional? Sim, mas aí essa criança é passível de medida protetiva, que não está no edital de vocês, ainda bem, então a gente não precisa se preocupar. Agora, uma perguntinha marota pode vir assim, ó. O ato infracional somente pode ser cometido por adolescente. Errado. A criança também comete ato infracional, mas perante a legislação lá no artigo 101, que não está no edital de vocês, a criança é passível de medida protetiva, tá? Vamos focar no que está no edital. Então, medida socioeducativa para nossos adolescentes. Eu sempre digo para os meus alunos que a gente não tem que se preocupar quando a medida vai ser aplicada. Ai, professora, meu vizinho roubou, não sei o quê. Qual medida socioeducativa que é cabível? Não sei. Porque, gente, a medida socioeducativa, quando o juiz vai aplicar, ele vai levar em consideração vários fatores. Os antecedentes do nosso adolescente, a situação dele, a questão socioeconômica do nosso adolescente também será levada em consideração, assim como nós adultos. Tá? As pessoas sempre perguntam, tem passagem na polícia? Tem antecedentes? Trabalha? Estuda? Isso tudo é levado em consideração. Então, eu sempre digo assim, ó, vocês, para a prova, não precisam se preocupar quando a medida socioeducativa vai ser aplicada. E sim, o que caracteriza essa medida socioeducativa, tá? Ali na legislação, a gente começa as medidas socioeducativas a partir do artigo 112 e enumera as medidas socioeducativas, tá? Começando com a advertência lá do 115. Admoestação verbal, que será tomada a termo e tomado ciente, ponto, acabou. Professora, o que é isso? O adolescente vai ser chamado lá por uma autoridade competente, essa autoridade vai chamar ele na chincha e vai fazer esse adolescente assinar um termo dizendo que esse adolescente não vai cometer mais esse ato infracional pelo qual ele foi chamado pela advertência. Quando que ela é aplicada? Já falei para vocês, não interessa. Mas, por exclusão das próximas, nós entendemos que a advertência não será aplicada, por exemplo, quando um ato infracional for praticado e ter um reflexo patrimonial, porque é o que acontece na próxima medida socioeducativa, obrigação de reparar um dano. Ali o legislador já deixou claro, concorda? Se nós temos uma medida específica dizendo obrigação de reparar o dano, significa dizer que houve um dano. A vítima teve um prejuízo. Professora, tem uma medida assim, mas você acha que o adolescente vai ter dinheiro para pagar? Não, o adolescente nunca vai ter dinheiro. E aí o próprio legislador diz o seguinte, havendo manifesta impossibilidade do adolescente efetivar essa compensação de prejuízo da vítima, o juiz pode substituir por outra cabível. Professora, o que seria outra cabível? Ele vai decidir lá na hora. A próxima, gente, é prestação de reparar, prestação de serviço à comunidade. Essa daqui, a partir dessa, gente, vocês vão ter que ter o cuidado, por quê? Porque essas começam a trazer prazos. E é a partir dessas que vai vir na prova de vocês. Prestação de serviço à comunidade, português autoexplicativo aqui, diz o seguinte, o adolescente vai ter que prestar serviço à comunidade, assistenciais, porque essas tarefas serão de natureza gratuita, ou seja, o meu adolescente não vai receber. Com uma jornada máxima semanal de 8 horas semanais, podendo ser desempenhada sábados, domingos ou feriados, e ela nunca pode ultrapassar 6 meses. Então, a gente tem um período máximo da prestação de serviço à comunidade lá do artigo 117, de 6 meses. Tudo bem? Diferente da próxima, que diz liberdade assistida. Gente, se a liberdade é assistida, significa que o meu adolescente estará acompanhado de alguém. Já falei para vocês aqui no Paraná, esse alguém é um assistente social, mas aqui o legislador trata como orientador, onde o adolescente obrigatoriamente vai estudar, ele será matriculado na rede regular de ensino. Professora, mas esse adolescente tem uma evasão escolar gigantesca. Não interessa, vai lá para o SEJA, CEBEJA, né, o antigo supletivo.
E esse orientador, gente, ele tem o intuito de efetivamente acompanhar o nosso adolescente nessa atividade educacional. Obviamente não vai assistir aula com o adolescente, mas vai acompanhar, vai chegar lá para o diretor, para o orientador, para o coordenador do curso, para ver como está além da frequência, óbvio, o aproveitamento desse aluno que está passando aí, ele é um infrator passando por uma medida socioeducativa liberdade assistida, tá? Professora, você acha que um adolescente que é marginalizado vai querer estudar? Não. Aí entra para patrulha escolar, né? Se ele não vai para a escola, a patrulha escolar busca em casa e deixa na escola. Na escola não é bem na frente, tá? Nas proximidades, até para não expor esse nosso aluno que está cumprindo uma medida socioeducativa, liberdade assistida. Essa daqui, o prazo, o legislador diz mínima de 6 meses, gente. Mínima por quê? Porque quando a gente fala de estudo, no Brasil, com exceção de graduação, a gente não tem menos que um ano, concordam? Não é semestral, e sim anual. Então, por isso que aqui o legislador diz, a liberdade assistida é uma medida que tem, no mínimo, 6 meses. Lembrando, prestação de serviço à comunidade, máximo 6 meses. Liberdade assistida, mínimo 6 meses. Já o regime de semiliberdade não comporta prazo determinado, tem a peculiaridade de ser aplicada de início como transição da outra, que é o regime de internação. Aqui, o meu adolescente vai estudar e ele vai trabalhar. E ele, obrigatoriamente, ele deve pernoitar num lugar aí instituído pelo judiciário, tá? Seria, entre aspas, uma colônia penal agrícola, colônia penal industrial, tá? Esse é o sistema de regime de semiliberdade que o legislador diz não comporta prazo determinado. A próxima, gente, e a mais polêmica da nossa legislação, é o regime de internação. Algumas provas trazem assim, ó, internação em instituição escolar. Sei lá, né? Vai que. Mas o regime de internação, gente, ele é excepcional, a partir lá do 121. Por que ele é excepcional? Porque ele vai tirar a liberdade do meu adolescente infrator. Imagina um adolescente preso, só que a gente não usa o termo adolescente preso, a gente utiliza o termo adolescente internado ou internando, tá? São os sinônimos aqui. Ela é tão excepcional que o próprio legislador, gente, diferentemente das outras, lá no artigo 122, diz quando é passível. Senhora, quando que o meu adolescente vai ser retirado da sociedade e posto lá num lugar sem a liberdade? O legislador trouxe três situações lá do 122. Quando o ato infracional for cometido mediante grave ou ameaça à pessoa, grave ameaça ou violência à pessoa, do tipo assim, você está saindo do mercado, chegou lá no estacionamento, vem um adolescente e te aborda armado, tá? Você entrega o veículo, o adolescente foge, e aí está configurado, por exemplo, um ato infracional mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Segunda possibilidade, reiteração de cometimento de outras infrações graves. É aquele adolescente que já tem aquela ficha na polícia, já é o conhecido. E aqui o legislador disse que pode ir para o regime de internação. E aí o juiz fala, meu amigo, você já é o conhecido ali da polícia, então você vai para o regime de internação. E a terceira possibilidade diz, por descumprimento de medidas anteriormente impostas e não cumpridas de forma injustificada. Ou seja, foi instituído lá uma medida socioeducativa de liberdade assistida, ele se evadiu, saiu fora. O que acontece? Ele vai para o regime de internação. Só que nessa possibilidade, gente, o prazo máximo será de 3 meses, tá? Aliás, gente, essa medida é cheia de prazo esdrúxulo. Eu, se fosse vocês, anotaria aí, tá? Primeiro, o processo que envolve a internação, ela deve ser finalizado em 45 dias. Isso era rápido, tá? O legislador diz o seguinte, quando o adolescente é dado flagrante delito no adolescente que comete um ato infracional dessa natureza, ele vai, muitas provas trazem o termo internação provisória. Ele vai lá para o ambiente de delegacia, tá? Especializado ou não, ele já está privado da liberdade. E aí, gente, vamos imaginar que ele fica no sistema da delegacia. Aqui o legislador diz, o processo que envolve esse adolescente deve ser finalizado em 45 dias.
professora não finalizou, coloca o adolescente em liberdade. A medida, o legislador diz, não comporta prazo determinado. Mas, em contrapartida, ele diz, essa medida só pode ser aplicada até, no máximo, 3 anos. E saída compulsória aos 21 anos, tá? É bem peculiar essa situação, tá? Porque, assim, ó, nós vamos considerar a idade do adolescente da data do cometimento do fato. Se ele for encontrado já quando maior de idade, ele pode cumprir a medida socioeducativa, qualquer que seja, até 21 anos, tá? Essa medida, gente, ela deve ser revista a cada 6 meses, porque pensem, é um adolescente que está privado de sua liberdade, então ele tem o direito de revisão desta medida a cada 6 meses, tá? Eu, particularmente, gente, se fosse elaborar a prova da federal, eu ia perguntar só da internação, porque dá para viajar legal, dá para fazer várias perguntas acerca da nossa internação, tá? Principalmente por ela ser tão excepcional. É excepcional porque eu vou tirar a liberdade do meu adolescente, tá? Lembrando, gente... Oi? Licença, a medida, então, deve ser revista a cada 6 meses, isso? 6 meses, aham. Tá, obrigada. De nada. Então, gente, vejam quantos prazos nós temos aqui. Primeiro prazo, 45 dias para acabar o processo, certo? Segundo prazo, o legislador diz ali, ó, a medida não comporta prazo determinado. Depois ela vem, só que peraí, ela tem um prazo máximo. Esse prazo máximo vai ser de 3 anos. Lembra que a possibilidade lá do 122, inciso 3, quando o meu adolescente deixou de cumprir a medida anterior imposta, ele vai para internação. Só que nessa possibilidade, prazo de internação será de 3 meses, tá? E a revisão de pena a cada 6 meses. É para pirar ou não, seus loucos? Agora me diz, gente, uma pessoa que nunca viu isso na vida, vai lá na prova e cai de paraquedas, você acha que vai saber responder uma questão dessa? Por isso que eu gosto da federal. A federal, ela privilegia o candidato preparado, entendeu? A federal não faz pegadinha, vocês já devem ter visto isso lá com a professora de português, ambas, né? Show de bola as aulas, e vocês viram que a federal, gente, ela é uma prova cansativa. Então, essa que seria, entre aspas, a pegadinha da federal, né? Ela é cansativa. Então, gente, é óbvio, vocês vão começar com língua portuguesa, mas no decorrer aí do período da prova de vocês, manter o foco, né? Ter paciência, as questões do ECA, ler do início até o ponto final, a federal não esquarteja a questão, a federal não muda a palavra ali no meio do contexto, mas prestar muita atenção nas questões, tá? Tudo bem com as nossas medidas socioeducativas, gente? Alguma dúvida? Oi, pode mandar, manda a pergunta. Por exemplo, assim, o adolescente comete um ato infracional ali com os 17 anos e foge. Aí a polícia encontra ele com 20, que seja. Ele vai voltar a responder o que ele fez lá com 17. Não morre quando faz 18 anos, né? Não fecha ali. A maioridade civil ou penal, nesse caso, não vai influenciar no não cumprimento do ato infracional dele, tá? Ele pode cumprir essa medida até 21 anos, qualquer que seja, tá? Qualquer que seja. E aí a gente tem que resgatar lá o artigo 2º da lei. O ECA faz a diferença entre criança e adolescente, né? A criança até 12 anos incompleto, adolescente entre 12 e 18. E aí, lá no parágrafo único do artigo 2º, ele diz, essa lei vai ser aplicada de forma excepcional para pessoas até 21 anos. Essa é a excepcionalidade, tá? Meu adolescente cometeu um ato infracional enquanto era menor, foi encontrado quando já era de maior, aplica-se, sim, a medida socioeducativa, mas daí até os 21 anos. Mas daí essa medida socioeducativa vai ser de semiliberdade, será, professora? Porque... Qualquer uma. Qualquer uma pode ser? Qualquer uma. A medida socioeducativa pode ser qualquer uma até 21 anos. Mas daí quem dá essa medida é o juiz que vai decidir o que ele vai cumprir ou não. Isso, é o juiz. Mas é pela gravidade do crime, professora? Ou o juiz fala assim, então, vou fazer, então. Aí que tá. Por isso que eu falo assim, a gente não precisa se preocupar qual vai ser aplicada. Agora, se o ato infracional foi cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, vai ser internação. Se ele já é o famoso conhecido da polícia, sabe aquele malandrão que tem várias passagens pela polícia, só que o juiz nunca determinou o regime de internação para ele?
vai ser o regime de internação, entenderam? Então, a internação, a medida socioeducativa de internação, ela é tão excepcional que o próprio legislador diz quando ela vai ser aplicada. As outras o legislador não disse. Por isso eu falei para vocês, não se preocupem, mas saibam quando o regime de internação vai ser aplicado, que são as possibilidades lá do artigo 122, inciso 1, 2 e 3. Professora, uma dúvida aí quanto à internação-sanção. 3 meses, certo? Isso se ele não cumprir as medidas antes impostas para ele. Anteriormente impostas, aham. Certo. Não aplica sanção para o adolescente que tem diversas passagens. Se ele não foi, se não foi imposto uma punição para ele, então ele não vai cumprir a sanção só por ter as passagens. Veja, então vamos lá, né? Passagem não significa dizer que o adolescente é obrigado a não cumprir uma medida socioeducativa, tá? Uhum. Por isso que o legislador diz, o poder, lá na parte de processo, que não está no edital de vocês ainda bem, quando o juiz vai aplicar uma medida socioeducativa, diz assim, ó, a critério do juiz. É facultado ao juiz aplicar uma medida socioeducativa, por mais que ele seja aquele batedor de carteira já conhecido ali da região, entendeu? Certo. Então, não precisa. Tudo quem decide é o juiz. Por isso que eu falei para vocês, a gente não precisa se preocupar quando ela vai ser aplicada. Entendeu? Agora, se for mediante grave ameaça ou violência à pessoa, se ele já cometeu outros atos graves, ou ele deixou de cumprir uma anteriormente imposta e não justificada, aí é o regime de internação. Tá certo. Mais alguma, Obrigado. gente? Professora, Medida... uma dúvida. Se um adolescente comete um ato infracional análogo ao crime, ele fica internado. E ele está com 17 anos. Ele comete mais um ato infracional dentro do internamento, né? Mata um adolescente lá dentro. Ele fica mais 3 anos. O que acontece com ele? E é mais sobre isso mesmo, essa dúvida. Adolescente do bem, você pegou, né? Lembrando, se ele está no regime de internação, é porque ele já cometeu um ato infracional grave, né? Se ele comete, imagina, né? Mais um ato infracional grave lá, matou, né, crime análogo a um crime, obviamente ele vai ser punido, mas aí, de novo, a gente não sabe o que isso vai acontecer. Lembrando que o prazo máximo de cumprimento é 3 anos. Vamos imaginar que ele matou outro adolescente, mas ele está no final do cumprimento do regime de internação dele, tá? Vamos pirar, né? Na verdade, a federal não faz isso, tá? Não se preocupem. Ele só pode ficar no máximo 3 anos. Aí, o que o judiciário vai decidir? Levar ele lá para a semiliberdade. E aí, se ele cometer alguma coisa grave lá na semiliberdade, ele pode voltar para o regime de internação e ficar até 21 anos. É aí que o legislador diz, não comporta prazo determinado, sendo no máximo 3 anos. Ele cumpriu 3 anos, cometeu alguma coisa grave, vai para o regime de transição. Cometeu alguma coisa grave lá no regime de transição, ele pode vir e ficar na internação até completar 21 anos. Mas, gente, isso é muito complexo, né? Não vai vir na prova da federal, não se preocupem. Tudo bem? Podemos ir, então, para a nossa derradeira. Outro tema que eu estou apostando na prova de vocês é o Conselho Tutelar, gente. O Conselho Tutelar a partir do artigo 131, porque também tivemos mudanças na legislação, tá? E essa mudança é bem circunstancial. Primeiro, gente, que ninguém sabe para que serve o Conselho Tutelar. Aqui no Paraná, nós temos uma intimidade do Conselho Tutelar com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Eles atuam muito juntos, tá? Então, talvez, gente, a minha aposta seja assim. Primeiro, que as atividades fim da Polícia e do Corpo de Bombeiros trabalham junto com o Conselho Tutelar em algumas situações. E segundo, que é uma atualização legislativa, a federal gosta disso, tá? Para que serve o Conselho Tutelar? Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Para isso serve o Conselho Tutelar. Então, ele é a pessoa que vai verificar ali todas as situações inerentes à criança e adolescente. Lembrando, Conselho Tutelar é não jurisdicional. O que eu quero dizer com isso? Ele não faz parte da justiça. Ele é um órgão, gente, que atua de forma administrativa. Se vocês olharem lá no 136, das atribuições do Conselho Tutelar, eu sempre brinco que o Conselho Tutelar, ele é um pedinte, né? Porque vem assim, ó, requisitar, solicitar, encaminhar, ele não tem poder de decisão, gente. Então, ele tem que pedir para outros órgãos determinadas situações. Ele cumpre medidas judiciais, do tipo assim, ó, um juiz determinou a retirada de uma criança da casa porque os pais agrediam aquela criança.
quem vai retirar essa criança vai ser o conselho tutelar. Então, ele está cumprindo uma medida judicial, mas ele não foi ele que tirou a criança lá da casa do pai agressivo, porque ele não tem poder jurisdicional, tá? O que o legislador diz? Cada conselho tutelar terá 5 membros. Para ser membro de um conselho tutelar, eu tenho que ser eleito, gente. E para a eleição, o legislador traz 3 requisitos: ser maior de 21 anos, idoneidade moral e residir no município. O que mudou na legislação? O mandato desse eleito será de 4 anos. Permitida a recondução por reeleição. Então, ele pode se reeleger 300 vezes, tipo vereador, né? Se a gente for analisar em Curitiba, a gente tem vereador já, pelo amor de Deus, que está lá desde sempre, concordam? Figura do Conselho Tutelar é assim também, tá? Outra novidade trazida pela legislação é que hoje os membros do Conselho Tutelar têm direitos trabalhistas e previdenciários, do tipo licença maternidade, 13º salário, férias, coisa que não tinha anteriormente. O membro do Conselho Tutelar, gente, ele recebe obrigatoriamente do município, tá? Então, ele será pago, ele terá remuneração. Então, tudo isso, gente, é uma novidade trazida na legislação que mudou há pouco tempo. Por isso, a minha aposta desse tema aqui do Conselho Tutelar para vocês, tá? Então, o Conselho Tutelar está ali a partir do artigo 181, dizendo que é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional. Aí você vai falar assim, tá, professora, eu não entendi, trabalhar com corpo de bombeiros, né? Da onde que o Conselho Tutelar trabalharia com o corpo de bombeiros e a polícia militar? Do tipo assim, ó, vamos imaginar, gente, que um vizinho denuncia outro vizinho por estar espancando o filho. Liga para a polícia militar, 190. O que a 190 vai falar? Senhora, a gente não pode fazer nada, a senhora conhece o Conselho Tutelar da sua região? Aí você vai falar, não. Onde a senhora mora? Aí ele vai dar o telefone da regional do Conselho Tutelar. Falo regional porque essa é a realidade aqui de Curitiba, né? Nós temos regionais, né? Pinheirinho, Boqueirão, Bacaxiri, Boa Vista, melhor falando. São regionais, Cajuru. Aí você vai ligar lá para um membro do Conselho Tutelar, que ele deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana, e ele vai falar, tudo bem, senhora, vamos aí. Chega o membro do Conselho Tutelar na casa daquela pessoa. Aí o que acontece? Chega o membro lá, bate naquela residência e fala, boa noite, senhora, tudo bem? Então, nós recebemos uma denúncia que está acontecendo uma agressão aqui com seu filho, a pessoa bate a porta, o que esse membro do Conselho Tutelar pode fazer, gente? Nada. Aí ele vai tomar as medidas cabíveis. Liga lá para o membro do Ministério Público, comunica a polícia, de repente, informa um juiz de plantão, né? Imagina que está acontecendo a violência na hora, aí o Conselho Tutelar liga para a polícia, aí a polícia pode, inclusive, invadir o domicílio em razão dessa emergência, dessa situação, tá? Então, essa é a figura do Conselho Tutelar. Lembrando, as pessoas não sabem para que serve o Conselho Tutelar, né? Quando a gente fala de Conselho Tutelar, as pessoas pensam que é a associação do bairro, né? Que fica cuidando do lixo, de cachorro abandonado, nada disso. Os membros do Conselho Tutelar são responsáveis pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Tanto é verdade, gente, que o Conselho Tutelar ele deve ser convocado, ele deve ser comunicado, por exemplo, em casos de agressão verificado lá na área de saúde. O artigo 10, a partir do artigo 7º, mas o artigo 10 diz o seguinte, quando um profissional da saúde verificar que uma criança adolescente é vítima ou suspeita de maus tratos, deve comunicar imediatamente o Conselho Tutelar. Você vai falar, professora, como assim? Imaginando que eu estou levando lá no postinho de saúde meu filho para vacina e o técnico de enfermagem observa que essa criança está com um comportamento que é bem característico de criança que sofre agressão. Pela lei, deve ser comunicado ao Conselho Tutelar. Na área da educação, também essa informação é verdadeira. Quando tiver evasão escolar, reprovação, ou ainda, obrigatório também, comunicação ao Conselho Tutelar de suspeita ou maus tratos à criança ou adolescente dentro do ambiente educacional.
tá, gente? Então, o conselho tutelar, ele se faz presente aí na vida de toda criança e adolescente. A questão é que as pessoas não sabem para que serve o conselho tutelar. Alguma dúvida sobre o conselho tutelar? Dá tempo de eu falar de mais um tema. Alguma dúvida, gente? Eu quero, gente, que quem tiver aí com a apostila em mãos, que vocês rubriquem, por favor, asteriscos lá no artigo 130. Eu vou ler o artigo 130 para vocês. Verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Na medida cautelar constará ainda a fixação provisória dos alimentos de que necessitem a criança e adolescente dependentes do agressor. Gente, olha que lindo o legislador. Ele disse o seguinte: tem um agressor dentro de casa, um manguaceiro, a mulher do agressor não liga para a polícia porque ela não quer fazer Maria da Penha. Lembrando, a natureza jurídica da Maria da Penha mudou. Antes a mulher denunciava o agressor, fazia uma queixa, chegava na delegacia, podia retirar a queixa, o agressor voltava para casa. E o medo dessa mulher agredida informar a polícia é justamente o quê? Que o agressor é o que mantém a casa, minha gente. Aí veio o legislador e disse o seguinte: como o Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei protecionista, ele protege de forma integral nossa criança e adolescente, vamos instituir que essa mulher não precisa ligar para a polícia pela Maria da Penha, ela vai ligar pelo ECA. Vai lá a polícia, retira o agressor dentro de casa, encaminha para a delegacia para proteger as crianças e adolescentes dessa casa, entenderam? E vai além, diz que a partir do momento que esse agressor é retirado dentro de casa, já pode ser instituído uma pensão alimentícia. Não é lindo, gente? Esse é o artigo 130, tá? Só para a gente finalizar o nosso encontro, eu vou destacar o 18A e o 18B para vocês, tá? Como eu falei aí no início do nosso encontro, eu falei que tem muita coisa acontecendo com criança, adolescente em casa, né? Quantas tragédias a gente tem visto aí no nosso dia, não sei se é por razão da pandemia, não sei se é informação, não sei o que está acontecendo, mas o Estatuto da Criança e Adolescente, gente, ele instituiu há pouco tempo o tratamento cruel, degradante do 18A e 18B, tá? Lembrando, o ECA, gente, ele vai tratar essas questões de crianças que apanham exageradamente, tipo tortura mesmo, com o intuito, com a justificativa de disciplina. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele responsabiliza a pessoa que fez isso de forma administrativa, tá? E quem aplica essas medidas é o próprio Conselho Tutelar. Óbvio que isso vai configurar crime, esses pais serão processados lá na esfera criminal, inclusive com a privativa de liberdade e prisão. Professora, essas crianças e adolescentes serão retiradas de casa, porque o que foi feito com esses filhos é um absurdo, esses pais não terão direito mais sobre os seus filhos, suspensão, perda da guarda lá na esfera civil. Então, o que acontece com uma criança vítima de, o legislador colocou aqui, ó, castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com uso de força física sobre criança e adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. Tratamento cruel degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Gente, sempre o excesso, tá? Não é o famoso tapinha. Professora, o Estatuto da Criança e Adolescente proíbe o tapa? Proíbe a surra na criança, no adolescente? Não, não é a lei das palmadas como ficou conhecida de forma vulgar. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele vai penalizar o excesso. E vocês viram que o excesso ali é tratamento cruel e degradante, é o sofrimento físico, é o sofrimento psicológico, é o exagero, tá? Então, 18A e 18B, de repente, numa múltipla escolha para tratar aí de outras questões, ou combinando até com a atuação do Conselho Tutelar, também pode vir na prova. Muito bem elaborada, diga-se de passagem, né? Mas, enfim, tá aí as minhas apostas para a prova de vocês, gente. Alguma dúvida? Professora, aquele termo de brevidade, excepcionalidade, mais um se aplica no quê mesmo?
Você lembra? O artigo 121? É, que daí fala sobre brevidade, Os excepcionalidade. princípios do artigo 121. Brevidade, excepcionalidade e situação peculiar do nosso adolescente ser uma pessoa em desenvolvimento. Beleza, obrigada. Tá? Professora, Oi? saindo um pouco fora desse contexto aí, mas dentro do ECA também, já é válido quando a mãe está grávida, já é protegida, né? Uhum. Sim, tem os direitos gravitícios. Mais alguma dúvida, gente? A professora posta alguma coisa além desses quatro itens, a parte de paternidade, maternidade? A mãe Maternidade? grávida, isso. Ó, na verdade, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele trata da vida e a saúde, né? Ele tem um capítulo lá, porque assim, ó, como o edital de vocês foi trazido, né? Os direitos fundamentais, elencou quais os direitos fundamentais e a parte especial, que é a parte da prevenção, da viagem, darará, e dos atos infracionais com as medidas socioeducativas, mais o conselho tutelar. A parte de saúde, particularmente, eu não acredito vir na prova de vocês. Os direitos fundamentais lá do direito à vida e à saúde, tá? Que inclui a gestante, obviamente, né? Que está gerando essa criança. O legislador, ele tem um super cuidado aí com a nossa gestante, porque, obviamente, ela que vai gerar, né? No tocante à vida, tem, inclusive, o cuidado do pré-natal, pós-natal, perinatal e até a depressão pós-parto, chamada ali pelo legislador estado puerperal. Gente, lembrando, esses 4 pontos que eu instituí para vocês é a minha aposta, conhecendo a banca e 18 anos trabalhando com concurso público, inclusive para a Polícia Militar. Pode vir outros temas? Lógico, pode vir qualquer coisa instituída ali no edital de vocês. Mas, de novo, eu não acredito que venha alguma coisa da saúde para vocês, porque não não seria contextual. A federal, ela faz muitas questões apostando na contextualidade dos futuros servidores públicos, que no caso de vocês é militares, né? Então, eu particularmente não aceito, mas, já que você falou, tem um artigo que eu vou pedir a atenção de vocês. É sobre a vacinação, gente. A federal gosta de polêmica, saibam, né? Vocês sabem disso, né? A federal gosta de polêmica, né? Imaginando agora como nós estamos, né? E a gente está numa geração, eu até brinquei esses dias em sala de aula, que tem pais que não estão vacinando seus filhos, concordam? Por uma questão ideológica. E aí o legislador, ele trata desse tema aqui no artigo 14, tá? Se vocês estão com o meu material, artigo 14 diz o seguinte, parágrafo 1º. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Vocês imaginem isso daqui a muito breve, quando acontecer por exemplo, vacinação em massa, depois que acabar, né, e começar das crianças e dos adolescentes, sobre o Covid. Vocês têm noção quantos pais não vão vacinar os seus filhos? Pela lei, gente, diz que é obrigatório, assim como é obrigatório de sarampo, poliomielite, e por isso que agora a gente está tá surgindo doenças que a gente fala, meu Deus do céu, sarampo, de novo, já tinha acabado isso no Brasil há mais de 20 anos. Por quê? Porque nós estamos numa geração de pais que não estão vacinando os seus filhos, mas pelo ECA é obrigatório. Mais alguma dúvida, gente? Professora, voltando à parte lá de doação, a mãe gestante, ela já pode abrir mão do seu filho quando na gravidez? Sim, o legislador diz o seguinte, a gestante que demonstrar a vontade de doar o seu filho, ela vai ser encaminhada para a Justiça da Infância e Juventude durante o período gestacional. Ela já vai ser encaminhada, tá? Então, durante todo o período gestacional, ela vai ser encaminhada. E lá no artigo 19 diz o seguinte, os genitores que desistirem de entregar o seu filho para adoção, eles terão um acompanhamento de 180 dias. Daí você fala, professora, não entendi. Vamos imaginar o seguinte, a gestante, né, tá fazendo pré-natal, chega para o médico e fala assim, olha, eu tenho 7 filhos, eu não quero esse filho. Aí o médico já encaminha essa mulher para a Justiça da Infância e Juventude. Ela vai ser encaminhada para uma equipe multidisciplinar. Chegou no dia do parto dela, ela fala, não quero doar meu filho e nem meu marido.
A equipe médica conversou lá, entenderam que esses pais, os genitores, devem ser acompanhados, vão ter um acompanhamento familiar, é o que diz a legislação, o artigo 19, de 180 dias. Do tipo assim, ó, por que 9 meses você falou que queria doar o filho? E a partir do momento que você teve o filho, você não quer mais doar, né? Às vezes pode ser uma negociação com essa criança, né? Um exemplo. E aí o legislador diz que essa família, os genitores, serão acompanhados por 180 dias. Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? A minha cachorra tá... Peraí que eu vou pegar para vocês verem a minha cachorra roncadora. Peraí que eu vou pegá-la. Mais alguma dúvida enquanto isso, gente? Professora, não sei se cabe a professora responder, mas a professora acha que a redução da idade penal pode ser um tema de redação? Não vai ser. Não, mas eu já explico por quê. Olha, meu bebezão. Ela tá roncando ainda, gente. A redução da maioridade penal, gente, que é polêmico, não é porque é uma cláusula pétrea lá na nossa Constituição Federal, né? Quando eu falo cláusula pétrea, ela não pode ser alterada. Eu sei que o presidente Bolsonaro ele tem falado bastante nisso, né? De alterar a redução da maioridade penal. É um tema super complexo, super difícil, mas pela nossa Constituição Federal é impossível. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, para mudar a nossa maioridade penal, nós vamos ter que mudar a Constituição Federal. Entendi. Bem então, complexo, eu acho impossível, né? Então, por mais que o presidente fale, ou elegíveis, né? Tem muitos deputados federais e senadores que falam, eu vou lutar pela redução da maioridade penal. É quase impossível isso acontecer, gente, tá? É impossível. E falando aí na fala do presidente Bolsonaro, faz 3 semanas que ele tem falado que ele vai vetar o ECA. Ele diz que é uma lei protecionista, e ele quer retomar o chamado na época de Código de Menores, que era lá na época da ditadura militar, em que tratava só de crianças em situação de rua, situação de risco, tá? Que seria hoje de rua, né? Então, ele é totalmente contrário ao Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele diz que é protecionista, e realmente é. O artigo 1º diz, essa lei vai proteger a criança e o adolescente de forma integral. Mas lembrando, quando a gente fala protecionista, não é só infrator, né, gente? É para todo e qualquer adolescente do Brasil. Porque essa é uma das críticas que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem, né? Está protegendo o menor infrator. Mas, gente, eu sempre digo, né? Não existe só adolescentes e crianças infratoras no Brasil. Tudo bem? Tranquilo, professor. Imagina. Obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida, gente? Aproveitem, estou disponível. Professora, aproveitar que a professora deu essa brecha, a professora podia falar só um pouco sobre, eu tenho essa dúvida ainda, em algumas questões que eu fui responder, sobre a condição do menor na hora de trabalhar ali. Tá, na dúvida, ótimo. Recebe o valor previdenciário, essas coisas, sabe? Beleza, vamos falar bem. Perfeito, perfeito. Gente, lembrando que pode trabalhar a partir dos 14 anos como aprendiz, né? O artigo 60 diz que é proibido o trabalho para menor, exceto na condição de aprendiz, ou seja, a partir de 14 anos, tá? O que é necessário para ser aprendiz? Estar matriculado na rede regular de ensino, certo? É requisito. Ou seja, só pode ser aprendiz quem está estudando. O aprendiz, gente, ele tem direitos trabalhistas e previdenciários, só que não são todos, tá? Por isso que ele não é um trabalhador, ele é equiparado a um trabalhador. Então, o tempo que ele está trabalhando vai contar para a aposentadoria futura. Se ele sofrer um tipo de acidente, ele vai ser respaldado lá pelo INSS, o famoso auxílio-doença, o famoso encostado. Se minha adolescente estiver grávida, ela tem direito ao salário maternidade, por exemplo, tá? Esse é o serviço de aprendizagem. O serviço de aprendizagem, gente, não recebe necessariamente remuneração. Ele recebe bolsa-aprendizagem. A bolsa-aprendizagem pode ser um curso ministrado lá dentro da empresa ou, aí sim, remuneração. Então, tem muitas questões que dizem o seguinte, o adolescente aprendiz poderá receber remuneração. Essa informação está certa, porque ou ele recebe o dinheiro em espécie, ou ele vai receber uma bolsa-aprendizagem, que é o curso ministrado lá dentro da empresa, tá? Por isso que o adolescente, o nosso aprendiz, ele não recebe salário, é bolsa-aprendizagem.
Jornada máxima de trabalho, 20 horas semanais, não podendo, obviamente, atrapalhar a sua frequência na escola. Diferentemente do meu adolescente trabalhador, a partir de 16 anos, o adolescente pode trabalhar, tá? Trabalhador mesmo, aquele com carteira de trabalho e previdência social, igual nós, tá? Só que esse adolescente, gente, por ele ser menor de idade, ou ele tem que ser emancipado ou autorizado por pai ou mãe para trabalhar. A emancipação aqui, gente, é um simples documento no cartório dizendo, né, que o pai ou mãe autorizou ele lá a ser emancipado para trabalhar, ponto, acabou, tá? Lembrando, tanto o aprendiz como o meu adolescente trabalhador, eles têm atividades que eles não podem desempenhar por ser menor de 18 anos. Serviço insalubre, penoso, perigoso, noturno, atentatório à moral aos bons costumes, não pode ser doméstico e nem office boy ou contínuo. Muito obrigado. De nada, imagina. Professora, Oi. na prestação de serviço à comunidade, é no máximo 6 meses, e qual que é a carga horária semanal? 8 horas semanais. Ah, tá. Tá bom? Você tem acesso à minha apostila, né? Qualquer coisa pede para o Márcio. Sim. Tá? Sim, Então, tá não bom. tenho, foi o que eu anotei Você aqui tá enquanto você anotando. estava Beleza, falando. beleza. Aí eu Não, falei, a vou melhor aproveitar e coisa- já... Gente, a melhor coisa para a gente memorizar é escrever, né? Sim. Melhor coisa. E anotando, que a gente não esquece. Essa 8 horas semanal aí, ela é, por exemplo, assim, uma vez por semana, ou quer dizer 8 horas por dia? Ele tem que fazer no máximo 8 horas semanais. Então, por exemplo, ele vai trabalhar 1 hora por dia, mas tem que ser no máximo 8 horas semanais. Não pode ultrapassar isso, tá? Entendi. Professora, última dúvida aqui, para encerrar para mim. Quanto ao trabalho do adolescente também. No artigo 60, diz que é proibido o trabalho aos menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Ou seja, ele pode trabalhar como aprendiz com menos de 14 anos? Não. Gente, esse artigo... Da Constituição Federal... Não. Esse artigo, gente, é assim, ó. Eu sempre brinco que o português não cabe em direito, tá? Então, se vocês forem interpretar o que está escrito aqui, é como você explicou, né? O adolescente pode trabalhar menos de 14 anos sendo aprendiz. Não. Aqui, acredite, o legislador quis dizer o seguinte: pessoas podem trabalhar a partir de 14 anos somente na condição de aprendiz, tá? É que, realmente, como foi feito ali é de lascar. Então, se a gente for interpretar, dá para entender que pessoa menor de 14 anos pode trabalhar sendo aprendiz, né? É péssimo ali. Mas esse artigo, eu vou ler até para a galera entender, assim, ó. É proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. O que o legislador quis dizer? Que a partir de 14 anos pode trabalhar somente na condição de aprendiz, tá bom? Antes disso, proibido. Antes disso é proibido. Tá certo. Obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida, gente? Ou a gente finaliza o nosso encontro sensacional? Passou rápido, né? Boa. Passou rápido. Passa Mas estava muito rápido. bom, obrigada. Ah, imagina, eu que agradeço, gente. A Muito aula boa é obrigada. rápida. Obrigada. É bom. Obrigada. Quero ver se vocês vão falar isso quinta-feira às 23 horas. É isso que eu quero ver se vocês vão Ai, falar. ciúme, olha o ciúme. Aí vamos ver quem é que... Mas Professor, legal, vai ter pessoal. uma aula além, então? Além daquela... Que vai ter uma aula às 20 horas também, né? Não, 20 horas é a nossa turma de exercício. O Danilo tá falando, né? Turma de questões. Isso, Tá, não, ali é uma turma de questões, é diferente. Isolado. Do revisando, né? É às 23. Então, beleza. Galera empolgadíssima, hein, gente? Que Tô legal. revisando. O revisando podia fazer um madrugadão de todas as matérias, né? Seria bom, hein? Márcio, segura essa. Não dá ideia que a gente já... Mas legal, pessoal. Pô, fico feliz aí que tenham, né, colaborado com vocês na preparação. A ideia, a proposta é sempre esta, né? Trazer os professores que estão antenados aí com o teu concurso, então sabem, né, orientar você da melhor maneira possível, ok?
professora Dayana não precisa nem fazer comentários, né? A gente já se conhece há um tempo, demos aula em vários lugares junto, né? Então, realmente, a gente tenta trazer aqui para o Revisando pessoas que, né? Primeiro, estejam engajados na nossa proposta, em auxiliar, em trabalhar com o aluno, tá? Tanto é que a gente fala, o valor que você contribui não é o importante é a tua participação, é isso, né? É você perguntar, é você tirar a tua dúvida, é você ir para a prova da melhor maneira possível, mais preparado possível, ok? Bem, fico feliz, né? Mais uma missão cumprida. Obrigado, Daiane, né? Até uma próxima. E, pessoal, lembrando, né? Se inscreva no canal, tá? Quem não está inscrito aí, se inscreva no canal, não esquece, porque ali você acompanha a agenda, ali você vê as novidades, né? E quinta-feira, pelo Revisando, tem revisão de informática, ok? Só as barbadas para você gabaritar informática. E dá, hein? E dá. 7 pontinhos, 7 questões, dá para garantir legal, ok? Abraço, pessoal. Boa noite, bom descanso a todos e até amanhã. Tchau, gente! Boa noite, professora. Obrigado. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, valeu. boa Boa noite. noite.